E aí, pessoal, postei no grupo lá o defeitão do Peugeot e me pediram para fazer um vídeo com um pouco mais detalhe. Então esse vídeo eu não vou conseguir colocar no Minuto Oficina devido ao tempo, mas ele vai estar no YouTube. Então a gente está aqui, vou ver. Estamos aqui com esse Peugeot. Pessoal, qual era o defeito desse carro? Esse veículo ele chegou na oficina e no scanner, através da leitura, ele apresentava falha no quarto cilindro. Ele não apresentava falha de bico do quarto cilindro. Muitas vezes, quando esse chicote ele está desconectado, o chicote do bico, ele apresenta falha do bico do cilindro tal. Nesse caso, ele apresentava falha de ignição. Então pode ser cilindro, pode ser a bobina, que a gente sabe que dá muito defeito, pode ser falta de compressão, enfim. Nesse caso não era nada disso. Através de alguns testes a gente chegou no defeito e o defeito era um módulo. Portanto, para simplificar aí a conversa, eu vou mostrar para vocês o passo a passo para não sair trocando essas peças antes de chegar no módulo. Por quê? Porque não é um carro convencional, onde, sei lá, uma troca de bobina custa 900 pau, troca do bico, do determinado cilindro. Esse carro aqui, até para inverter o bico e fazer aquele teste simples de redundância, tá dando defeito no bico 1, vou inverter com o cilindro 4 e vice-versa, para ver se o defeito migra no scanner. Esse carro tem que desmontar todo o coletor para fazer a remoção do bico. E aí já entra reparo de vedação do corpo que tem que ser substituído, enfim, acaba acarretando aí uma série de problemas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente notou nesse carro é que o fusível que alimenta os bicos injetores, que é esse fusível de 30 amperes, ele está errado. Utiliza aqui um fusível de 15 e colocaram um de 30. Ou seja, é um defeito que já é reincidente, provavelmente. Então aí devido à queima repentina aí do fusível, aumentaram a potência dele. E já fica essa dica. Pegou BCM com fusível maior do que a potência, tomem cuidado, porque pode ter algum defeito na linha que para resolver substituir o fusível da BCM e ela vai queimar, porque agora a sobrecarga está nela. O fusível não queima mais, mas o excesso de corrente vai estar passando aí pela BCM. Então tomem cuidado, geralmente já é mascarando algum tipo de defeito. Esse tipo de avaliação é muito importante quando o cliente chega que ele está comprando um veículo. Uma das coisas que a gente olha na avaliação pré-compra é se não tem fusível sobredimensionado para o sistema. Isso em qualquer carro. Então vamos lá. Voltando aqui, eu fiz uma bancada para ilustrar de uma forma mais simples todo o circuito que percorre até a alimentação do bico. E da bancada aqui eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Esse celular, ele está representando, agora vocês sabem minha senha. Ele está representando a BCM. Esse chicote é aquele chicote que muitas vezes dá defeito, pois ele é todo emborrachado, né? E às vezes ele dá defeito internamente. Temos aqui na representação os 4 bicos, representando aí o circuito do carro, e a central. Essa central realmente é do carro e nela estava um dos defeitos. Só que tem mais do que um defeito e é nele que eu quero chegar, para que a gente não faça a troca da central à toa. Antes de mais nada, a gente utiliza aqui na oficina o Simple, e o Simple ele mostra para a gente o esquema elétrico de uma forma muito clara. Então vamos lá. Uma forma para não errar, inclusive eu gosto muito, é de usar o Simple, pois eu coloco a placa do veículo. A hora que eu coloco a placa do veículo, ele me dá com exatidão o veículo que é. Então, dessa forma, não tem como eu fazer alguma leitura errada ou alguma coisa do tipo. Olha como isso pode muito acontecer. Eu estou com esse esquema elétrico aqui e ele fala que o injetor 1 ele é ligado na central, no conector M significa marrom, L4. Um mesmo esquema elétrico, que eu dei o print aqui, deixei, vou abrir na tela aqui para ficar fácil, vou abrir os dois na tela aqui, ó. Eu tenho 2 esquema elétrico e eu não puxei pela placa.
Um fala que o injetor 1, ele é o F15, né? Um lado é o F15, aí tem o injetor 1, tem a fiação e ele tá lá no M3, no conector marrom, numeração 3, letra M. E o outro esquema elétrico, ele fala que o mesmo injetor, o injetor 1, ele tá no L4. E aí, numa dessas, a gente pode fazer um teste não assertivo, aí um diagnóstico errado. Então é muito importante usar um equipamento aí, uma plataforma de qualidade, onde a gente consegue colocar a placa, pois com a placa a gente chega no esquema elétrico perfeito. Nesse caso, para ter certeza que refere-se ao bico 1, o bico 2, o bico 3, o bico 4, na posição que se encontra no motor, porque existem carros que o bico 1 ele está do lado da polia, e existem carros que o bico 1 está do lado do volante. Então vamos lá, e aí? Eu tenho dois esquemas elétricos, um fala que o bico 1 corresponde ao bico da direita e o outro fala que o bico 1 corresponde ao bico da esquerda. O que a gente faz nesse caso? Ou faz o teste de resistência e tira a exata conclusão, mas mesmo assim pode ter pegadinha, porque existem lá os retornos de tensão e pode ter pegadinha. Mas uma forma interessante é você desplugar um bico, uma forma simples, você despluga o bico e vê qual erro acrescentou no aparelho. Se o aparelho falar erro no bico 3, no bico 2, e foi exatamente o que você soltou, você sabe qual que é o 3 e qual é o 2. Se você soltar o que você acha que é o 1 e no scanner ele der erro no bico 4, opa, peraí, muda sua forma de pensar ali em relação ao bico 1 e ao lado do bico 4, porque você pode ter uma interpretação errada. Aqui no sistema a gente vê, deixa eu ver se eu deixei printado aqui ou se eu vou ter que chegar lá. Bom, aqui temos os três conectores da central, o M representa marrom, o cinza e o preto, que seriam, aqui na central, as três cores, o preto, o marrom e o cinza. Então, os bicos, eles são alimentados aqui eles recebem o pulso pelo conector marrom. Então, vamos lá. Conector marrom seria esse maior. Aqui, ó, ele não está na ordem que se encontra na central. O marrom, ele é o meio aqui. E aqui no esquema elétrico, ele é só uma figura ilustrativa, né? A gente não toma como base. Ele só está me mostrando bloco a bloco aqui, mas toma cuidado para a gente não imaginar que no carro vai ser isso daqui. O marrom, então, no caso, que é o bloco do meio aqui, ele é representado pelo bloco do canto aqui. Então vamos lá. Temos as letras de 1 a 4 e de A a M, que é para a gente chegar aqui na letra, né? Na letra referente ao conector. Tomem muito cuidado, por quê? Porque aqui no carro, olha que interessante, aqui no carro, essa parte marrom do conector, eu consigo remover ela, essa partezinha marrom aqui. E nessa partezinha marrom, eu tenho, vou dar um zoom aqui, eu tenho nomenclaturas. Vamos ver se no vídeo vai dar para mostrar, mas aqui eu tenho nomenclatura de 1 a 4. E como ela sai, muitas vezes pode estar substituída por algum modelo que a numeração começa ao contrário. Então, o mais legal é usar nomenclatura, numeração aqui de trás. Nesse caso aqui, ó, tá certo. O 1 aqui, ele tá batendo com o 1 do marrom aqui. Portanto, tomem muito cuidado porque pode dar alguma divergência. Ainda mais quando tem a fileira de pino aqui desencontrado. Aqui, por exemplo, é numerado de 1 a 4. E aqui é numerado de 1 a 4 também, referente às linhas aqui. E aqui tem a numeração também de 1 a 4, mas desse lado aqui já não tem. Então sempre tem a referência certa, certifique-se de que esteja fazendo a medição no fio correto. Uma das coisas que estava acontecendo aqui nesse carro era o seguinte. Deixa eu achar aqui, vamos lá, eu não deixei nada preparado. Temos aqui cadê? Eu vou dar uma acelerada no vídeo. Aqui temos as resistências da parte dos bicos injetores. Então, ó, bico a bico, eu tenho que ter uma resistência de 13 ohms. Esses 13 ohms, ele me fala aqui que é do terminal M3, J4, K4, L4, que são os bicos
ao P16. Espera aí, deixa eu ver se eu estou vendo o componente certo aqui. É isso mesmo. Então vamos lá. P16, representado aqui pela BCM, fusível de 15 amperes. Já temos um erro aqui. O fusível seria esse daqui e está com um fusível de 30. Como eu disse, mascarando um defeito. Tirando por base na bancada aqui, o que a gente está vendo seria, ilustrando o celular aqui como se fosse a BCM, o fusível de 30, multímetro na escala de ohms e um terminal. Ele vai no fusível, certo? Não precisa remover o fusível, pode ser aqui na parte de trás dele que passa o contato. Óbvio, primeiramente certificar-se que o fusível está funcionando. Mas aí se ele não estiver funcionando, vai aparecer no scanner erro de bicos injetores com todos os bicos, porque é um fusível para todos. Então o circuito é representado assim: o fusível, a fiação que sai da BCM, passa por esse chicote e alimenta os bicos, e depois a fiação que retorna e vem aqui receber o pulso da central. Uma coisa muito interessante é que muitas vezes a resistência aumenta, principalmente desse componente. Ele chega aí em 90, 70, e ele tem que dar uma resistência de 14, porque o bico, se eu não me engano, é 13, aí tem mais a resistência da fiação, tal, do fusível, ele tem que dar em torno de 14, alguma coisa assim. No esquema elétrico da Simple tem exatamente. Então, nesse caso, um dos defeitos era o quê? Eu estava com uma resistência alta, medindo da saída da central, do pino que mostra lá no esquema elétrico, até o fusível, no bico 3. E essa resistência alta fazia o bico não parar de funcionar, portanto ele dava um defeito de cilindro, porque o bico não funcionava direito, o scanner não entendia que era ele o defeito, que era o circuito dele que estava com defeito, pois ele estava pulsando, mas ele identificava uma falha no cilindro do determinado bico aqui, do consecutive bico, do respectivo bico. Então, ele apresentava falha do cilindro. A gente resolveu isso como? A gente fez a limpeza dos terminais, do bico, do chicote, do conector, da saída da central e também aqui da parte do fusível. Demos uma geral nos fios, fizemos um jump aqui para testar, ver se o defeito não era o bico, né? Inclusive porque esse bico não é fácil de substituir no lugar, tem que arrancar o coletor. Então a gente fez aí o teste nele no lugar e a gente notou que tinha uma interferência grande aqui, que após limpar ele voltou a dar uma resistência normal. Isso deixa a gente com o cabelo em pé, até eu, né, que não tenho cabelo, fico com o cabelo em pé, com essa resistência alta no circuito. E o que é interessante é que muitas vezes o mecânico ele pega esse defeito de resistência alta no circuito e pensa assim: opa, eu vou limpar da BCM para o chicote, fazer a limpeza do chicote para o bico e do bico para a ECU. E aí que tem um pulinho do gato. Aqui, ó, eu tenho dois conectores, dois terminais aqui que tem ligação com o bico. Então, na hora de fazer a medida de resistência individual, não podemos esquecer desse detalhe, porque a gente mede daqui até o bico e do bico até o fusível, certo? Ou a gente mede do fusível até a central e como passa por tudo, a gente tem uma resistência. E depois que a gente fez essa limpeza, a gente fez essa medida e viu que a resistência está alta, a gente vem aqui no respectivo conector, limpa, e vem aqui no de trás, já encontra um deles e faz a limpeza. Aí voltando, o que não podemos esquecer, que tem dois terminais, que são esse pino grosso e sempre mais um, passa por todos os bicos. Ou seja, esse grosso aqui, ele tem que ser medido dele para todos os bicos, não simplesmente pulando isso daí. Então é uma diquinha aí, não sei se ficou fácil de entender, mas depois eu faço uma gravação sem estar segurando o celular e gravando e explico um pouco melhor. E aí, essa é a primeira parte. A segunda parte, o carro apresentava também, como eu disse no começo do vídeo, falha no cilindro 4, mais resistência normal
bico funcionando, podia até fazer a inversão do bico assim que o carro continuava dando falha no cilindro 4, parte de ignição ok, parte de compressão ok. Vamos então lá na central medir pulso de bico. A gente faz o teste como? Voltando aqui no carro, fusível da BCM, resistência no multímetro, uma perninha aqui em um dos lados e a outra perninha aqui na saída da central, no respectivo fio que tem a ligação no esquema elétrico por todo o circuito do bico até a BCM. Pessoal, diferença entre BCM e BCI. Para ficar fácil, M lembra de motor, I lembra de interno. Interno, luz de teto, alarme, porta, coisas referente a conforto. BCM, motor, tem também um pouco de tudo aqui, muda muito isso, mas a maioria dos fusíveis aqui é referente à parte da mecânica. Então BCM, M de motor, BCI, interno do veículo e outros. Essa é uma forma de ficar fácil de gravar também. Às vezes na hora de fazer uma pesquisa na internet, uma busca, é muito interessante saber o que está procurando. E muitas vezes tem BCM nomeada na internet como BCI e vice-versa, viu? Às vezes na hora de comprar, toma cuidado aí, não está achando lá, mas é que quem cadastrou a peça cadastrou errado. Então voltando aqui, nesse caso não chegava, assim que o veículo esquentava, não saía pulso do módulo para o bico, mas a BCM alimentava o bico, a outra perninha do bico ali, normalmente. Onde estava o defeito? O defeito estava nesse cara aqui. Então tinham dois defeitos, né? Um defeito que era resistência alta no circuito, que a gente resolveu. Esse defeito ele acusava o cilindro 3, foi a limpeza aí dos conectores. Em muitos casos compensa verificar excluidamente esse sensorzinho, esse chicotinho aqui, fazer a troca do mesmo, mas no nosso caso não precisou. E o outro defeito era o cilindro 4, que ele não acusa bico injetor do cilindro 4, e sim falha de ignição, falha de cilindro 4. Era a saída da ECU que não estava pulsando. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir essa ECU, mas vai ser um próximo vídeo, para que eu possa mostrar para vocês o que estava acontecendo aqui dentro dela. É muito fácil de resolver, dá para resolver na oficina com um soldador ou com um soprador. Era simplesmente uma solda fria. Se a gente seguir aqui, ó, a perninha, eu vou mostrar para vocês, a gente chega bem nela. A gente resolve dessa forma, desmontando a ECU, resolvendo a solda fria e fazendo o teste com o veículo. Então assim, agora eu vou pausar esse vídeo para continuar um próximo vídeo. Vou posicionar o celular de uma forma que eu consiga mostrar e gravar. E essa foi mais uma dica aí, uma parte prática de como não bater tanta cabeça com esses veículos. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque esse carro, todas as peças são caras. Então se a gente for fazer por achismo, troca bobina, troca bico, faz isso, faz aquilo, gasta muito. E aí quando chega na central é um problema tão pequenininho, um problema tão simples, que já onerou aí um bom tempo de trabalho do mecânico, e aí fica difícil do mecânico cobrar. É o famoso serviço que ele perde dinheiro se ele não tem aí um bom esquema elétrico e se ele não tem aí um bom conhecimento e um bom equipamento para fazer o diagnóstico. Tamo junto, Minuto Oficina. Assim que possível, mais um vídeo na área.